Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Teclo Domínio. Vamos falar sobre o Spanner Tree, vamos descomplicar esse protocolo. Eu tratar aqui de simplificar para as pessoas compreenderem de forma mais simples, que é um dos protocolos que eu trabalho aqui tá na jornada da infraestrutura de rede. Nós temos muito com esse protocolo e vamos lá. Para hoje vamos falar sobre redundância na camada 1 e 2, problemas que podem ocorrer devido à redundância, fundamentos do protocolo Spanner Tree e as 4 questões para dominar o Spanner Tree. Redundância. A redundância não é nada mais do que ter vários caminhos para chegar ao mesmo destino. E as redes são construídas assim. A redundância é usada para eliminar o simples ponto, o único ponto de falha da rede, para que nós garantir que a rede seja ininterrupta e sem falha, para que a rede seja sempre disponível, não criamos sempre redundância. Só que a redundância, quando se for mal implementada, cria alguns problemas. Alguns problemas são como estabilidade da tabela MAC, os quadros da Ethernet não têm um atributo TTL, que é o time to live, que tem os pacotes IPs. Esse atributo permite que os pacotes IPs não circulem na rede infinitamente. Então ele vai se decrementando até chegar a zero, até para o pacote ser descartado. Já a nível da camada 2 não tem esse atributo. Então os quadros ou frame vão se propagar infinitamente na rede, quando a redundância é mal implementada. Eles vão se propagar infinitamente na rede. Isso causa instabilidade na tabela máquina, baseada na tabela MAC. Já também podemos imaginar que broadcast terms, numa rede que tem loop, que tem redundância mal implementada e tem loop, nós mandamos um quadro broadcast, vamos ter o brainstorm, que esse broadcast vai se repetir infinitamente na mesma rede. Nós não queremos que isso aconteça. E quanto mais possível enviar em broadcast na rede, mais recursos são consumidos e eventualmente vai criar um broadstorm e vai levar a rede a falhar e pode causar os clientes da rede podem experienciar que é negação de serviço, que é denial of service. Alguns serviços podem não estar disponíveis devido a isso. E também numa rede com loop, que se enviamos os quadros unicast, um quadro unicast também pode ser duplicado, quer dizer que o receptor vai receber a mesma informação várias vezes, porque a rede tem loop, também vai receber o quadro várias vezes. E para solucionar todos esses problemas que podem ocorrer quando uma redundância é mal aplicada na rede, foi criado o protocolo Spanning Tree. O Spanning Tree é o protocolo 802.1d. É o protocolo de camadas que nos livra de todos os problemas. Características fundamentais do Spanning Tree. O Spanning Tree permite que os switches tomem conhecimento de outros switches por meio de anúncios de reconhecimento de unidades de dados de protocolo de ponte, o famoso BPDU. Ele vai enviando BPDU e recebe BPDU para estar consciente do estado dos outros switches. E essa BPDU contém informações que vão ajudar a ele calcular e determinar como a rede vai ter que se comportar para ficar livre de loops. O Spanning Tree opera selecionando o switch mestre, que é considerado o root bridge, e executando um algoritmo baseado em árvore para identificar quais portas redundantes não devem encaminhar o tráfego. Como vamos ter vários caminhos para chegar ao mesmo objetivo, então alguns caminhos têm que estar bloqueados para impedir que se crie loops na rede. E como é que ele faz isso? Ele faz isso respondendo a 4 questões fundamentais, que são: para nós temos que responder as 4 questões nessa ordem. Primeiro, qual é o root bridge? Quais são os root port? Quais são as designated port? E quais são as portas bloqueadas? Qual é o root bridge? O root bridge é o switch com menor bridge ID. O que é o bridge ID? O bridge ID é composto por prioridade, ou bridge priority, que por padrão a prioridade é 32.768, é o padrão, mas pode ser manipulada, incrementada ou decrementada a partir com um múltiplo de 4.096. E o endereço MAC, a prioridade e o endereço MAC formam o bridge ID. O endereço MAC não pode ser manipulado, mas a bridge ID nós podemos manipular. Então, como é que ele vai eleger isso? Ele vai fazer o quê? Primeiro vai verificar, de todos os switches que estão conectados na rede, qual tem a menor prioridade. Se a prioridade for a mesma, vai verificar quem tem o menor endereço MAC. Quem tiver o menor endereço MAC vai ganhar. Então, nesse caso, se tiver o menor endereço MAC, vai ser considerado como root bridge. Esses 3 switches aqui, a prioridade deles é a mesma, podem ver que é a mesma, mas o endereço MAC não. Nesse caso, quem tem o menor endereço MAC é esse. Nesse MAC é que tem hexadecimal. Quem tem o menor endereço MAC é esse. Logo, esse switch vai ser considerado como root bridge.
Eles foram considerados como root bridge porque tem menor endereço MAC em relação a esses dois. Agora a outra pergunta seguinte aqui. Quais são as root port? Primeiro que temos que ter em conta. As root ports só existem no switch que não é root bridge. Primeira coisa tem que perceber de cara logo. Só vai ter root port no switch que não é root bridge. Quando você encontrar uma root port quer dizer que aquele switch não é o bridge, não é o root bridge. Então, e cada switch tem apenas uma única root port. Ele pode ter várias portas para chegar até o... Ele pode ter várias portas, vários caminhos na rede. O switch pode ter vários links na rede, mas apenas um link, um caminho, uma root port vai ter ativa naquele instante. E como vai escolher a root port? Ele escolhe a root port da seguinte forma. Primeiro, a interface associada com menor custo até o root bridge vence. Então, a interface que tiver, de todas as interfaces que o switch tem, a interface que está associada com um caminho de menor custo até o root bridge vai ser escolhida. Agora, se o custo dos caminhos até chegar no root bridge forem os mesmos, dando empate, então ele vai verificar o próximo critério, que é a interface associada com o switch de menor prioridade vai ser escolhida. Então, se todos que no primeiro passo a interface que tiver o menor caminho com o menor custo der empate, ele vai verificar. Então, de todos os switches que tiver linkado, que ele tiver conectado com ele, qual dos switches tem menor prioridade? O que tiver menor prioridade, então vai ser escolhido, aquela porta vai ser escolhida como root port. Se a prioridade também for a mesma dos switches que tiverem conectados com ele, como no caso anterior, o que ele vai fazer? Vai ver a porta associada com o switch, a porta associada com o switch com menor endereço MAC vai ganhar. Então, o switch que tiver associado com menor endereço MAC ganha. A partir daqui, desse terceiro critério, ele vai escolher já qual é sua root port. Agora, mas tem casos, em rede de dados que está muito comum, que nós temos um switch que está conectado com outro switch através de múltiplos links. Então, quando temos esse caso, temos que recorrer às duas últimas regras, que é, quando temos múltiplos links associados ao mesmo switch, a interface só aporta com menor prioridade, porque as portas também têm prioridade, com a menor prioridade no switch, menor prioridade ao custo, será a root port. E se der empate, a menor prioridade no switch remoto, a porta com a menor prioridade no switch remoto, se vai ser considerada a root port. Agora, se der empate, ele vai verificar que vai verificar se, como deu empate no quarto critério, vai ver que quando tem múltiplos limites associados ao mesmo switch, a porta com menor número no switch remoto vai ser considerado como root bridge. É assim que ele faz para desempatar. E para vocês saberem, os custos das portas vamos ficar fixos com a coluna do meio. Há uma porta de 10 megabits por segundo, custa de 100 megabits por segundo, custa de 19, de 1 gigabit, custa de 4, de 10 gigabits, custa de 2, e de 20 gigabits em diante, o custo é de 1 apenas. Então, vamos ver aqui. Se vocês verem, primeiro que tudo é que a porta com menor custo até o root bridge. Isso é essa. Assumindo que todas as portas têm o menos custo. Esse switch, se ele vê para esse caminho aqui, para ele passar primeiro para esse switch, depois ele para esse, você vê que o custo vai ser 2 vezes, como tem a mesma coisa, vai ser o dobro o custo. Então, esse caminho não é o mais viável, então escolher aqui o caminho mais curto. Assim como também para esse, mais curto é esse. Por isso que essa aqui é a root bridge, que usou o primeiro critério apenas. Porque as prioridades são as mesmas, é o primeiro critério. Agora, como é que são escolhidas a designated port? A designated port, primeiro temos que saber primeiro, todas as portas do root bridge são designated port. Todas. Todas as portas do root bridge são designated port. E outra dica, onde tem uma root port, o outro lado vai ser uma designated port também. Não falha, dicas importantes. Se um lado do link tem uma root port, quer dizer que o outro lado é designated port. Perdão. Não pode ser bloqueado, tem que ser uma designated port. Se um lado é root port, o outro lado tem que ser designated port. E todo root bridge tem a sua, todas as portas do root bridge são designated port. Como vamos escolher designated port? O switch com o caminho de menor custo até o root bridge é escolhido como designated port.
o switch com menor custo até o root bridge com designated port. Se der empate, verificamos o switch com menor prioridade. E se der empate, verificamos também o próximo critério que é o switch com menor endereço MAC é escolhido como designated port. E se der empate, vamos ver o próximo critério. E as restas portas são bloqueadas. Como é que vamos fazer isso? Simples, bem na prática. Primeiro, qual é a primeira regra que nós vimos primeiro? O switch com menor custo até o root bridge. Esse switch e esse, o custo deles até o root bridge é o mesmo. Tá aqui a root ports dele, o custo é o mesmo. Então esse critério dá empate. Vamos ver qual é o próximo critério. O próximo critério é que dentre esses dois, entre esse switch, entre esse switch e esse, quem tem o menor endereço MAC? Quem tem o menor endereço MAC é esse. Porque essa aqui é 0090. Esse aqui começa aqui 00D. D em hexadecimal mais em decimal equivale aqui a 13. 13 é maior que 9. Logo esse switch ganhou. Logo ele vai ter que a sua porta vai ser designated porta nesse link aqui. Então, como tem uma designated porta, o que é que não resta aqui? O restante das portas aqui é bloqueado. Então, por isso que nesse lado aqui tem uma porta bloqueada. Porque se essa porta também for designated porta, vamos ter um loop. A informação vai circular infinitamente nessa rede. Nós não queremos isso. Vamos ver essa topologia aqui. Aqui vocês notam a prioridade é a mesma para todas elas. A prioridade é a mesma. Como a prioridade é a mesma, o que ele vai fazer? Vai descartar aqui toda a prioridade. Vamos ver o endereço MAC. O endereço MAC aqui, o switch como não endereço MAC é esse. Logo, esse switch vai ser o nosso root bridge. E todas as portas dele vão ser que? Designated port. Agora, qual vai ser a nossa root port? Tá aqui. Por quê? Porque essa aqui são link. Esse switch, para chegar até o root bridge, o menor custo dele é esse. Vamos assumir que todas as portas têm o mesmo custo. Aqui é o menor custo. Qual é o outro caminho que ele vai ser o dobro ou o triplo do custo para chegar até aqui? Você quer ser root port? E esse switch aqui de acesso, também o caminho dele mais curto até o root bridge é esse. É para SS. Agora, já esse aqui é o nosso que se integra. Ele não tem uma rota direita até o root bridge. Mas se ele for por aqui, por aqui, vai ser 2 vezes o custo. Se ele for por aqui também 2 vezes. Se ele for por aqui e por aqui também 2 vezes. Então aqui o custo do caminho é o que? Dá empate. Como o custo do caminho dá empate para todos os lados, ele vai escolher aqui. Qual o que tem a menor prioridade, o switch que tem a menor prioridade. A prioridade é que é igual para todos, também deu empate. Então ele complica escolher a sua designated port. Como é que ele vai ver? O switch remoto que está conectado a ele, que tem um menor endereço MAC. De todos que estão aqui, o segundo menor endereço MAC é qual? É o 0.004.9a.98. E o resto é o maior. Então, logo, o menor endereço MAC é esse aqui. Logo, esse switch tem um menor endereço MAC em relação aos outros que ele está conectado a ele. Logo, esse switch como ganhou, ele vai ter a sua root port e vai ser essa. É que vai ser o caminho para chegar até o root. Agora, qual vai ser o designated port? Que também temos, conforme falamos, todas as portas do switch, do root bridge, são designated port. Logo, ele deve ter escolha de aquisição. Vai usar aqueles mesmos critérios. Como é que ele vai ver isso? Aqui, esse switch, como texto do switch aqui, tem o menor custo até chegar ao root bridge. Então, todas as portas desse switch vão ser designated port, desse switch de acesso, porque tem o menor custo. Essa aqui, em relação a essa aqui, esses dois, o custo para chegar até no root bridge é o mesmo. Como o custo é o mesmo, desse critério não pode ser utilizado. Qual é o critério que ele vai utilizar? Ele vai utilizar a prioridade. A prioridade como é que é? Também é a mesma. Então, como a prioridade é a mesma, mas vai utilizar qual critério? O endereço MAC. Como esse tem maior endereço MAC em relação a esse,
switch, logo esse perde. Logo quer dizer que esse switch aqui, todas as portas deles restantes, essas duas portas dele, em relação a esses dois links, essas duas portas dele vão ser que designated port e essa vai ser bloqueada. Agora, esse em relação a esse, o que é que vai acontecer aqui? Esses dois, ele tem a maior endereço MAC em relação a esse. Mas, esse switch aqui tem o menor custo para chegar até o root bridge. Logo, ele ganha. Entre esses dois ele ganha, porque tem o menor custo. Então, logo, essa porta dele vai ser designated port. E o resto dessa porta dele vai ser, essa aqui vai ser bloqueada. Vamos ter dois lados designated port, designated port, designated port. Se um lado é designated port, o outro lado tem que ser ou uma root port, uma porta bloqueada. Como só existe uma root port por cada switch, então logo aqui esse link vai ser bloqueado, esse aqui vai ser designated port. Agora, esse switch em relação aos outros, ele perde em quê? Ele perde porque ele tem o maior custo para chegar até o root bridge em relação aos outros. Então, como ele tem o maior custo para chegar ao root bridge em relação aos outros, esses outros vão ser todos designated port e ele vai ter todas as portas bloqueadas, exceto a root port. No final fica assim. Então, vamos ver isso aqui lá no Packet Trace para dar, vocês poderem entender melhor. Vocês podem ver, é a mesma topologia. Aí a mesma topologia. Se vocês verem aqui tá da verde, tá uma laranja, aqui tá o que? Tá uma escolha verde. Como nós vimos nessa topologia, todas as portas desse switch foram bloqueadas, exceto essa aqui é a root port dele. Essa aqui é o nosso bridge, esse aqui é o nosso root bridge. E podemos ver isso bem simples, é só entramos aqui, nossa linha de comando, comandamos aqui enable, vamos fazer um show spanning tree. Não se preocupe, esse comando todo vão estar no slide que vou disponibilizar para vocês, vão ver o comando e o laboratório também para vocês poderem praticar. Bem, se vocês verem aqui, esse switch tá aqui, spanning tree enable, habilitado, prioridade dele é essa, conforme está ali, o endereço MAC dele também, conforme está aí, e tá aqui, this bridge is the root, tá falando que esse é o root bridge, então, conforme nós escolhemos. E se você ver que todas as portas deles estão o quê? Estão no estado do quê? Está no estado designated port. Todas estão no estado designated. Designated. Tem um custo de 19 e a prioridade 128 e número das portas são essas. Próximo vídeo vamos falar mais sobre essa parte aqui, mas o que nos interessa aqui é esse. Esse é o root bridge. E se vocês verem também aqui, esse switch aqui, deixa eu expandir aqui, ele tem apenas uma root port que é a first 05. Deixa eu ver aqui, nós vamos por aqui, vamos ver que ele tem o que? Tem apenas uma root port e todas as outras portas estão no estado que é bloqueado, por isso que está amarelo. Depois foi first 05. Então, como nós vimos, não sei o que, tá aqui, que é a porta first 05, que é a root port, e as outras portas estão que é bloqueadas, somente aqui o mouse. Vocês veem, a first 05 é a root port. E aqui começa a dizer, essas aqui, se nós vermos esse link aqui, também, para nós fechar já a nossa aula. Enable. Show. Spanning tree. Ele tem uma root port, que é a first 0/4, e tem o resto das portas que é designated port. Não entendem nenhuma porta bloqueada, que está aqui todo verde. Já agora, se não ver essa aqui, ele vai ter apenas uma designated porta e uma root port. E o resto das portas bloqueada. Show spanning tree. Aqui. Ele é apenas uma designated porta. Uma root port que é bloqueada. Tem uma porta alternativa, mas isso vamos falar mais para frente no próximo vídeo. Próximas aulas. Aqui tem dois links bloqueados.
Então, pessoal, é assim que o spanner tree funciona para evitar que haja redundância para evitar que haja loop na rede. Parte prática, vamos ficar só por aqui nas partes práticas. No próximo vídeo vamos fazer mais prática, vamos manipular, vamos ver como nós podemos manipular e influenciar o funcionamento do spanner tree. Então, por isso, essa é uma aula só da introdução. Espero que vocês tenham gostado. Como conclusão, para o vídeo não ficar muito longo, o spanner tree é usado para impedir o surgimento de loops na rede. O root bridge é o centro da topologia e é escolhido o switch com o menor bridge ID, que comporta a prioridade e o endereço MAC. Que tem menor prioridade ou menor endereço MAC, vence. Usa apenas 4 regras para determinar os tipos de porta. São 4 regras simples, que é a seguinte ordem: o menor custo, cada que referência ao root bridge, a root port, o caminho com menor custo até o root bridge. Se for para designated port, a porta com a interface com menor custo até o root bridge. Simples. Essas regras são gerais para designated port e root port. O menor bridge ID, menor prioridade e endereço MAC. Menor interface ou menor porta. Quando falando do menor porta, estamos falando do menor número, ou menor prioridade, ou custo da porta, conforme anteriormente. E pensem, depois de terminar as root port e as designated port, todas as outras portas restantes são bloqueadas. Nunca um link estará bloqueado em ambos os lados. E sempre, se num lado do link temos uma root port, o outro lado vai ser uma designated port. Podem apostar. Sempre que tens uma root port num lado do link, o outro tem que ser uma designated port, nunca bloqueada. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa aula. Quem não precisou perceber, assiste o vídeo de novo, reassiste. Vou disponibilizar o material, o link, esse material nos comentários, para vocês poderem baixar o slide, o laboratório também. Então, muito obrigado por tudo. Quem assistir, continuação de uma boa semana. E nos vemos no próximo vídeo e vamos ver na prática, vamos manipular o spanner tree, como nós podemos influenciar o comportamento do spanner tree. Tamo junto. Aí se inscreve no canal, dá o like, compartilha com mais pessoas. Fui.